mexendo nos meus livros. Hoje a coisa mais difícil é mexer nos livros. E eles lá em casa começaram a jogar um monte de coisa fora, né? Quando estava jogando, eu achei um livro meu bem antigo, da década de 80, né? Ah, não joga não, porque esses livros são importantes. Ah, mas tem tudo na internet hoje, né? Não, mas tudo bem que tem tudo na internet, né? Mas esse livro aqui eu não gostaria que não jogasse, né? E o título dele é O Homem de Hoje. Então, ele estava retratando o homem da década de 80. Isso há quanto? 40 anos, né? 46 anos, praticamente, aí, né? Em termos de 40 anos, né? Ele escreveu. E eu comecei a ler alguns trechos desse livro. E eu achei assim, nossa, parece que ele está falando com as pessoas de hoje. É um livro bem atual também. Isso significa que os problemas e as dificuldades do ser humano, da sociedade, eles persistem, né? Eles não foram resolvidos. Passa ano, entra ano, mas os problemas sempre são os mesmos. Os problemas que nós enfrentamos. Principalmente, ele trata aqui, né, dos problemas existenciais, né, do ser humano. Na busca desordenada para a vitória do homem. Ele diz assim, o homem de hoje, título do livro, soluções para os seus problemas mais frequentes. E a gente vai descobrindo que os problemas persistem, eles continuam sendo problemas frequentes, né? E o texto que nós lemos diz, Jesus dizendo, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Não é qualquer tipo de vida. Ele não está dizendo aqui simplesmente da vida biológica. Está dizendo da vida biológica, mas também ele está dizendo da vida emocional, da vida espiritual. O homem, ele é integral. E essa vida permeia todos os campos do ser humano. Então, você ter vida não significa apenas você respirar, ter o seu coração batendo ali. Vida é muito mais. O quê? Morta. Né? Pode nem passar em frente do Terra Branca ali. Né? Porque é perigoso, né? Pegarem ele ali. Porque a pessoa somente está respirando. Ela não está vivendo verdadeiramente a plenitude da sua vida. Né? E hoje nós olhamos para a nossa sociedade, nós olhamos para as pessoas, nós olhamos para o homem de hoje, né? Olhamos para a mulher de hoje, olhamos para o ser humano de hoje, né? E nós perguntamos, qual é? Né? Não estou falando só dentro do contexto da igreja, né? Estou dizendo no contexto da sociedade. Qual é a maior necessidade do homem hoje? O que você acha? Qual seria a maior necessidade do homem hoje? O que é mais necessário para o homem hoje? Como é que nós vemos isso? Quem se arrisca aí? Era a palavra. Mas se a gente olhar assim, vamos expandir um pouquinho mais, vamos colocar na sociedade toda, né? Porque nem todas as pessoas têm essa visão, né? Na sociedade. Né? Qual seria hoje a maior necessidade do homem hoje? Quando você conversa com as pessoas no seu trabalho, na sua escola, seus vizinhos, lugares que você frequenta, qual é a maior necessidade do homem hoje? Quem mais quer se arriscar? Quem é, Lélia? Deus. Sim, sempre vai ser, né? Sim. Então, mas o que você acha quando você conversa com as pessoas hoje? O que você acha que ele mais busca hoje? Eu acho que o homem busca hoje, né, a relevância. É ser importante naquilo que ele faz, né? Todos os sentidos. As pessoas estão buscando o quê? Se destacar na sociedade, seja em que área for, né? As pessoas estão buscando incansavelmente sucesso.
seja ele um sucesso pessoal, seja ele um sucesso emocional, né? Tá aí os cursos de autoajuda, né? Tá aí os psicólogos, os terapeutas, né? Tratando de seres humanos, de pessoas que estão inconformados com a sua vida e buscando, então, relevância, buscando significado para suas vidas, né? As terapias aí lotado de pessoas que estão buscando essa relevância. Então, acho que o grande problema hoje que o homem busca é essa importância, esse significado, né? E talvez, né? Quando nós olhamos, né, para essa sociedade, os homens invariavelmente falam acerca de suas necessidades de ser relevantes, de encontrarem propósito e significado. Por que eu vim para esse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Quando a gente fala dentro do contexto da igreja, é fácil responder, né? Ah, porque Deus quis que eu estivesse aqui, porque Deus me deu essa oportunidade. Mas quando eu estou falando de maneira geral, pessoas, por que eu estou nesse mundo? Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Muitas vezes as pessoas querem responder da seguinte forma. As pessoas querem responder essa pergunta dizendo assim: eu quero fazer diferença. Quero ser alguém que faça diferença. Eu não quero ser mais um na multidão. Quero que a minha vida tenha importância. Eu quero ser importante. Quero ter uma vida medíocre, uma vida sem significado, uma vida sem sentido. Eu quero ter importância. Quero que minha vida tenha significado. Signifique alguma coisa. Que ela não passe em branco. Eu quero causar impacto aonde quer que eu passe. Quero ter uma vida impactante. A gente não ouve muito esses termos hoje. Né? Eu quero ter uma vida impactante. Olha, eu quero ser um professor impactante. Eu quero ser um funcionário impactante. Quero fazer uma contribuição. Né? Não estou dizendo em dinheiro, né? Quero contribuir com alguma coisa. Eu quero contribuir para edificar alguma coisa. Eu quero contribuir por uma igreja melhor, por uma escola melhor, por uma casa melhor. Eu quero dar a minha contribuição, eu quero dar aquilo que eu tenho de bom para que alguma coisa aconteça. Né? Quero fazer algo importante com a minha vida. Quero conquistar. Eu quero realizar. Eu quero destacar-me. Eu quero provar a mim mesmo. Isso nós somos impulsionados por essa cultura de antropocentrismo, isto é, o homem é o centro de todas as coisas. O homem busca se destacar na sociedade em que ele está. O homem busca realizar. O homem busca grandes realizações, grandes projetos. Ele busca se destacar, né, aí no meio da multidão. O homem busca provar a si mesmo que ele é bom, que ele é importante, que ele é relevante. A outra é: eu quero ser alguém. Quero ser alguém cheio de sentido. Quero que a minha vida seja relevante. Essa é a tônica da nossa sociedade. Nós vivemos uma sociedade de conquista. As pessoas estão buscando conquistar algo. E quando a gente fala isso, mostra claramente que nós não estamos satisfeitos com a vida que nós estamos levando. Que nós queremos sempre algo a mais. Nós não chegamos ainda no topo. E nós estamos persistindo nessa caminhada para chegarmos aonde quer que nós queremos chegar. Aonde nós colocamos as nossas metas, os nossos objetivos. Nós queremos estar lá. Invariavelmente o homem está buscando o pódio. Chegar em primeiro lugar. Sempre, em todas as questões. E são essas questões relevantes hoje na vida do homem. Mas a grande diferença que nós temos entre cristão e não cristão
vai passar necessariamente, né, por aquilo que Jesus disse. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Então, qual é o propósito de Jesus para as nossas vidas? Qual é o propósito de Jesus para as nossas vidas? Acabou de ler. Ter vida, mas qualquer tipo de vida? Não, vida em abundância. Esse é o propósito. Vim para que vocês tenham vida. Vida em abundância. Não é uma vida qualquer. O cristão não deve almejar uma vida de mediocridade, porque não é isso que Jesus propôs para os seus discípulos, para os seus seguidores. Mas uma vida relevante, uma vida com significado, uma vida com sentido. Nós chamamos de vida com abundância. O que é abundância? É bastante, né? É acumular bastante vida. Né? Ele não está dizendo aqui de bens materiais. Hoje, quando a gente olha, né, para essa cultura digital, né, da internet, né, das redes sociais, como é que as pessoas elas se medem? Como as pessoas são destacadas aí no meio digital? Tendo mais seguidores, não é assim? Ah, eu tenho 10 mil seguidores. Ah, eu tenho 1 milhão de seguidores. Tenho tanto. Às vezes as pessoas produzem um conteúdo lá tão ruim, né? Tão medíocre, né? Mas que tem lá milhares de seguidores. Então se está se medindo hoje por isso, né? Imagine Jesus no mundo digital. Jesus dissesse assim, quantos seguidores eu tenho, né? Jesus era Deus, fez milagres, né? Muitos milagres. E acredita-se que no final dos 3 anos e meio de ministério de Jesus, ele tem alcançado alguns seguidores. Irmãos, tem mais ou menos a noção de quantos seguidores Jesus tinha no final do seu ministério? Alguém tem? Segundo alguns dados, né, Jesus tinha 500 seguidores só. Ele perderia facilmente por qualquer um de hoje, influenciador de hoje. Mas naquele tempo também, né? Tinha 500 seguidores apenas, né? Se a gente olhar, Pedro teve mais sucesso que Jesus na pregação. Porque numa única pregação de Pedro, na primeira, quantos se converteram? E na segunda, 5 mil. Jesus, no final do seu ministério, ali tinha 500 pessoas seguindo. Mas ali não estava contando o quê? O relevante não era o número de pessoas, mas era a mensagem. Você lembra que Jesus era assim? Ele atraía multidões. Multidões. Quando ele fazia sinais, prodígios e maravilhas, curas, libertações. Mas quando Jesus falava duro, o que acontecia com a multidão? Todo mundo corria. Ninguém queria ficar. Ninguém queria escutar a Jesus. Né? Teve até um momento que Jesus falava claramente para as pessoas. Aí ele vê que aquilo as pessoas não queriam saber, não entendiam aquilo. E o texto bíblico diz assim, e a partir daí passou-lhes a falar por parábolas. E se falando diretamente eles não estavam entendendo. Lá quando ele fez a purificação do templo, né, dos vendilhões do templo, né? E hoje nós vemos aí as pessoas buscando relevância, tentando atrair seguidores, né? Pessoas que vão seguindo, e perfil, buscando ser relevante na sociedade. A diferença entre os homens é a maneira como buscamos satisfazer as nossas necessidades de ser importantes, de ser relevantes. Alguns homens, ávidos pelos despojos desta vida, buscam significado gratificando somente suas próprias ambições. Outros, treinados pelas Escrituras, encontram-no ao obedecerem a Deus. Então muitas pessoas aí buscam, né, significado, né, alimentando as suas ambições pessoais. Acabamos de falar, seguidores, conquistas, bens materiais, tantas coisas. Né? Tem uma pessoa com visibilidade, tem uma pessoa importante.
Mas um grupo de pessoas buscam, através das escrituras, ser importantes, ser relevantes, buscando o quê? Obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Porque tudo aquilo que Deus quer de nós, tudo aquilo que Deus planejou para nós, o plano perfeito de Deus para nós está onde? Nas sagradas. Nós precisamos que o anjo desça do céu e revele para nós qual é a vontade de Deus. Não, nós já temos a vontade de Deus. Eu queria saber o que Deus quer para a minha vida. O que você tem que fazer? É a Bíblia. Tudo que Deus quer para a sua vida está escrito aqui. Está registrado ali. Basta você ler e buscar ali aquilo que é importância. Então, a grande pergunta dentro da nossa sociedade é: por que eu existo? Eu estou aqui. Nossas respostas nos dividem sucintamente em dois grupos. Aqueles que buscam significado de maneiras apropriadas e aqueles que buscam significado de maneiras impróprias. O cristão, ele tem que buscar significado de maneira... Qual maneira? Apropriada. Buscar através da palavra Deus. E outro grupo, ele vai buscar de maneiras impróprias. E são maneiras impróprias? A fama, é nas ambições da vida, algo que é impróprio para o ser humano. Porque ele vai conquistar o quê? Coisas materiais, mas o grande buraco no seu coração vai permanecer. Porque existe um buraco na alma humana. E nada desse mundo vai preencher esse buraco. Nada, nada. Bens materiais, conquistas. Você vai conquistar tudo. Você vai ser uma pessoa rica, você vai ser uma pessoa, né, de relevância na sociedade. Mas o buraco permanece ali, aberto. Uma cratera. Ela só vai aumentando de tamanho. O que pode tampar esse buraco do coração? Só Jesus. Só Ele tampa esse buraco. Pode ter até uma vida diante da sociedade, uma vida, uma pessoa que não foi vitoriosa, porque você não conquistou muitos bens materiais. Nós vamos chegar lá. Chegar lá, né? Exatamente, né? Exatamente. Olha o que o nosso autor do nosso texto aqui nos diz. Nosso desejo de satisfazer essa necessidade pode nos levar para perto ou para longe das coisas de Deus. Significado autêntico, permanente, está escondido em Cristo, Jesus. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se a gente está ligado em Cristo, nós podemos fazer tudo. Mas se nós não tivermos, nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então o segredo é estar ligado na videira. É estar ligado em Jesus. É ter uma vida, comunhão, uma vida de compromisso, uma experiência pessoal, única, intransferível. Você estar com Jesus. Estar com Jesus não significa você andar para a rua aí com a Bíblia debaixo do braço. Estar com Jesus não significa que você é membro de uma igreja evangélica. É muito mais que isso. Porque muita gente pode andar com a Bíblia debaixo do braço, ser membro de uma igreja evangélica e não estar com Jesus. Oi? A igreja não cresce? Olha, também queria saber essa resposta.
Né? Parece simples, mas ela não é simples, né? O que você acha? Sabe por quê, Idélia? Jesus disse assim: muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome fizemos isso. Senhor, em teu nome fizemos aquilo. Nós pregamos, nós cantamos, nós dizimamos. Nós fomos alunos da escola dominical. Nós participamos das festinhas de Natal, festinhas da Páscoa. Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque nós podemos ter uma cultura de igreja, mas não sermos cristãos. Então nós temos que diferenciar aqui. Frequentar a igreja não é garantia de salvação para ninguém. E realmente nos garante a salvação é uma fé genuína em Cristo. E é óbvio que aqueles que têm fé em Jesus, eles terão compromisso com a sua igreja. Eles participarão de tudo na igreja porque eles têm um compromisso. Porque se a gente vem na igreja porque temos compromisso com o pastor da igreja, nós temos compromisso com o presbítero da igreja, nós temos compromisso com o amigo da igreja, nós temos com o vizinho que mora ali, isso não vai nos levar a nada. Nós temos que estar aqui porque nós temos um compromisso com o Senhor da igreja, que é Jesus. É Ele que nos leva, né, a termos essa vida de comunhão íntima com Ele, né? Isso quer dizer que o homem não pode encontrar significado de qualquer forma duradoura, independente de Cristo. Assim, se o homem está em Cristo, submisso ao plano e ao propósito de Deus, então pode satisfazer a sua maior necessidade de uma forma duradoura. Caso contrário, seus esforços como voltarão à temperatura ambiente em questão de horas após a sua morte. Você não buscar Cristo quando você quer, tudo vai acabar. Não tem continuidade. Ela acaba. Hã? E o que a palavra de Deus nos diz, né? Qual que é a maior esperança do homem? Qual é a maior esperança do homem? A vida eterna. Né? É a vida eterna. Porque as pessoas estão achando que a vida termina aqui. As pessoas estão pensando que a vida termina aqui. Né? As pessoas estão percebendo, né, achando que a vida termina aos 80, 70, 80, 56, depende das idades das pessoas. E não é isso. Armandinho, eu não sei a sua idade, mas eu pergunto, não parece que passou tão rápido? Muito rápido, né? Parece que foi ontem que eu era moleque, estava jogando bola por aí. Então, essa vida ela é muito rápida. Imagine se só fosse isso aqui. Não tivesse mais nada. Coisa mais sem sentido. Né? Aquele bebê que nasceu e horas depois faleceu. Aquele jovem, aquele adolescente que no auge lá dos seus 15, 16 anos falece às vezes de uma doença ou tragicamente por um acidente. Seria só isso? A gente vê que a vida é muito mais. Deus, Ele colocou no coração do homem a eternidade, né? Alguém pode ler para mim Eclesiastes 3:11? Vamos lá? Quem lê para a gente? O que Deus colocou no coração do homem? Deus colocou no coração do homem a eternidade, né? Isso é parte do que queremos dizer quando falamos em ser relevantes. Queremos algo que sobreviva a nós. Algo que vai além do nosso túmulo. Algo que vai além da nossa lápide.
algo que não vai acabar quando a gente morrer. Por isso que Deus colocou no homem desejo pela eternidade. Nós sobreviveremos após a nossa morte. Nós estaremos com Deus. Nós teremos a vida eterna. Porque seria desesperador você pensar que quando você morrer tudo acaba. Aí você fala, nossa, eu fiz tudo para dar em nada no final. Corri, nadei e morri na praia. E pensa assim, exatamente. Né? Por isso que busca as coisas desse mundo, né? E aí essa busca por eternizar o seu nome, pessoas buscam eternizar o seu nome. Né? A eternidade está no nosso coração. Mas nós sabemos que nós só veremos a eternidade se nós estivermos com Jesus. Sem Jesus não há eternidade. E como é que as pessoas buscam eternizar os seus nomes? Deixar os seus nomes eternos. Né? Alguns homens ricos financiam alas de hospitais e fazem com que os prédios das universidades recebam seu nome para atingirem uma certa imortalidade. Então as pessoas ficam eternas. Né? Por exemplo, como é que chama essa rua aqui? Quem conheceu o Celidônio Neto? Eu nem sei quem foi o Celidônio Neto. Nem o Celidônio pai, nem o Celidônio filho, muito mais o Celidônio Neto, né? Então, mas ele eternizou o nome dele, ficou eterno. Até o dia que mudarem o nome, né? Mas ele está aí. Se ninguém mudar, ele vai ser sempre Avenida Celidônio Neto. Como é que ele eternizou o nome dele? Como nome de rua. Outros com o nome de ala de hospital. Como ponte. Aí nome de rodovia. Nome de ruas. Uma cliente lá na loja lá, tem que fazer uma entrega para ela. Ela falou assim, eu moro na rua Paulo Coutinho. Eu não sei onde fica. O Paulo Coutinho eu conheci, mas a rua eu não sei onde fica. Onde fica? Aí foi um cliente fazer um orçamento lá de persiana, falou assim, eu moro lá na rua Lourenço de Matos. Sabe onde é, Sônia? Não sabe? Aonde que é? Na Santa Cândida, então. Aí eu falei para ela, olha, eu conheci muito o seu Lourenço de Matos. Né? Eu falei, você conhecia? Ela falou, não, eu não conhecia, só o nome da rua aqui. Mas eu conheci. Mas ele está eternizado aonde? Como nome de rua só? Não. Ele está aonde? Na glória. Ele foi relevante para o seu tempo. Ele teve importância. Ele buscou, né, essa compreensão. Mas muitos não. Muitos terminam simplesmente como nome de rua. Nomes de pontes. E ali acabou. E quantos por cento da população tem seu nome nas ruas? Muito pouco. A maioria... eu fui lá no cemitério, né? E tem que ver os negócios lá e olhando lá. O que é que você está aqui? Lá e a gente estava acertando algumas coisas e quando você envolve família são complicadas situações. Você não pode fazer porque precisa de autorização de outro e vira um rolo danado. Você acaba ficando de mãos atadas para fazer as coisas. Mas assim, eu olhei alguns túmulos abandonados assim. Você vê que está abandonado faz muitos anos, 30, 40, 50 anos. Ninguém mais foi lá, ninguém lembra mais, ninguém sabe quem foi, está lá. Acabou. Não significa mais nada para ninguém. Perdeu a sua relevância. A maioria de nós, quando morremos, vai ser assim para esse mundo. Quem vai lembrar da gente? Quando a pessoa morre, lembra ali nos primeiros meses, vai passando, vai daqui a pouco já nem lembra mais. Assim é o coração do homem. Assim é o coração da nossa sociedade, né? Então, se não encontrarmos nosso significado final em Cristo,
não sobreviveremos ao limiar entre o mundo, esse mundo e o próximo. Nossas maiores esperanças acabarão abruptamente. Seria melhor se jamais houvéssemos. Porque muitas pessoas vão acabar ali, ó. Morreu, acabou. Por quê? Porque não foram relevantes, porque não buscaram significados, porque não encontraram a Cristo nessa. E quantos estão morrendo sem Cristo? Quantos estão partindo dessa vida sem terem uma experiência com Cristo verdadeira? E não conhecerão a vida. Sim, porque Cristo, ele deu esse livre-arbítrio para as pessoas. As pessoas podem não querer. Ué. A parte foi feita. A parte foi feita. O que o Salmo diz lá? Né? Nenhuma pessoa tem desculpa. Nós somos indesculpáveis. E a natureza, tudo nesse mundo, falam da glória de Deus. Tudo nesse mundo falam da glória. Tudo exalta a glória. Mesmo se ninguém falássemos para nós sobre Deus, nós sabemos que. Olha a natureza. Olha que legal, né? Nós estamos no período agora do quê? De verão. Nós sabemos que depois do verão vai vir o quê? Depois. Primavera. Outono. Então vai se passando as estações, a gente sabe que tudo vai acontecer, né? Porque, olha só, para muitas pessoas nós não teríamos nem a garantia de que nós tivéssemos noite. Por que tudo não para? Não. Tudo segue uma sequência lógica. Porque quem está no controle de todas as coisas é Deus. Então tudo acontece ao seu tempo. Nós temos alguns fenômenos, né, aí que a gente pode, né? Mas existe aí pessoas buscando ainda significado. Muitas pessoas buscam significado através da fama. Ser famoso. E a gente está aí nos Big Brothers da vida, né? Parece que está propagandinho. Número 26. Está lá no 20. Significa já que são tantos anos de Big Brother. E as pessoas buscam uma fama momentânea. Daqui a uns meses já esqueceu quem era aquela pessoa. Tem pessoas que buscam a fama e a fama por um único dia. Pois todo mundo esqueceu. Por que todo mundo esquece? Porque o ser humano tem memória curta. Primeiro que o ser humano tem memória curta. Né? Ele tem memória curta. Então, quem busca ser relevante pela fama, a fama acaba. Quantos famosos aí que hoje, de vez em quando a gente vê lá alguma coisa na televisão. Televisão eu não assisto mais há muito tempo. Hoje você acompanha tudo pela internet, né? Os jornais, tudo pela internet. Televisão em casa, ela as crianças só usam a televisão em casa para videogame. Não se liga mais televisão em canal nenhum em casa, porque a gente pega tudo pela internet, jornais, né? Filmes, séries, tudo pela internet. A televisão em casa é só para as crianças jogar videogame. E aí você, de vez em quando você vê uma notícia lá. Cantor famoso da década de 80 foi encontrado em situação de rua no Rio de Janeiro. O cara foi muito famoso e hoje está em situação de rua. Atriz famosa da Globo dos anos 80 foi encontrada em tal lugar lá. Porque a fama, ela é passageira. A fama é passageira. Então, muitos que aí que estão buscando a fama, precisamos entender que a fama, ela é passageira. Acabou o dinheiro, acabou os amigos, acabou tudo. Acabou a beleza, né? Acabou a beleza, né? Quem viu aí, né? A musa inspiradora de muitas pessoas, né? Morreu aí, acho que a semana passada, semana retrasada, né? A Brigitte Bardot. Quem lembra da Brigitte Bardot novinha? Eu lembro também dela, né? As fotos dela, eu lembro, né? Que coisa linda, que mulher linda, né? Deus caprichou ali quando fez aquela mulher, né? Mas agora mostrou a Brigitte Bardot. Meu Deus do céu, né? É como dissesse ele, sai desse corpo que não lhe pertence.
A coisa é feia. Então tudo passa, tudo acaba. A beleza vai embora, o dinheiro acaba, os amigos vão embora. Tudo é assim nessa vida. A saúde acaba, né? Tudo assim. Nada é eterno, né? Imagine se tudo fosse eterno, né? Se a pessoa ficasse bela a vida inteira, né? Eu sempre brincava, né? Ele tinha uma filha, namorado, e a filha era exatamente igual à mãe e igual à avó. Então, quando o namorado ia lá pedir ali namoro, ele mostrava a foto da avó, né? Falou, ó, ela vai ficar assim. Você ainda topa? Você tá certo disso? Tal, você ainda topa, né? Ó. E tudo acaba. Tá avisando, para depois não falar que eu não avisei, né? Tudo nessa vida acaba, tudo muda, nada é perpétuo. Vai mudar com o nosso tempo, né? Então a fama, ela também acaba. Então aqueles que buscam relevância na fama vão encontrar, que um dia ela vai acabar. Outros buscam ser importantes os bens materiais. Quanta gente buscando bens materiais. Corre daqui, faz isso, compra daqui. Olha, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, né? Quero fazer tanta coisa e tal. E a gente olha assim, as pessoas dando os bens materiais, né? E hoje a gente olha as pessoas, né, mostrando esses bens materiais, né? É tão interessante que é assim, né? Eu tive em setembro e a semana que vem vou estar de novo lá no Balneário Camboriú. E hoje Balneário Camboriú é conhecida como a Dubai brasileira, né? A cidade mais rica do Brasil, Balneário Camboriú. E tem lá uns amigos lá. Você vê lá que é desfiles de carros, né? Ferraris, né? Local lá, né? Bem na frente da praia, onde o dono da Havan tem seu apartamento, sua casa lá, o Neymar tem a sua cobertura lá, bem na frente da praia, e as pessoas lá, né, se desfilando ali, é uma Avenida Atlântica, né, a principal avenida lá, na beira-mar, lá na Balneário Camboriú. E aí o amigo lá que está lá falou assim, não acredito, que a maioria de muitas dessas pessoas que estão aí não tem dinheiro nenhum, elas vão lá e alugam carros, só para ficar passeando ali. Dubai, né? Eu tô falando de Camboriú aqui, né? Então, vai sim. E assim, as pessoas estão ali, elas não têm dinheiro nenhum, mas elas vão lá e alugam o carro para quê? Porque elas precisam se sentir importantes. Mesmo que aquele carro não seja seu, seja alugado, mas para você ficar passeando ali com o carro, mostrando aquilo que você não é. Então, como é que ela busca relevância? Em bens materiais. O que acontece com os bens materiais? Acabam. Muda questões econômicas aí, as pessoas perdem. Muitos, na ânsia de querer mais e mais, acabam caindo em golpes aí, perdem tudo. Né? Perdem tudo que tinha. Fora que quando você morre, você leva o que dessa vida? Olha, às vezes até ele é alugado, né? Não dá para devolver depois. Mas muitas vezes não leva absolutamente nada. Não leva nada. Tudo que você correu, tudo que você construiu, fica tudo aí. O Senhor que manda no mundo é o dinheiro, né? Então, se a gente for buscar importância para as nossas vidas através dos bens materiais, sabemos que eles são perecíveis, acabam, né? Jesus falou, né? A traça, a ferrugem, corrói, acaba. Isso muda, né? Outros buscam através do poder. É uma frase, né, que as pessoas quem busca poder muitas vezes é uma pessoa prepotente, é uma pessoa arrogância. Quando você fala de determinada pessoa, ele diz assim para você, qual é o nome mesmo daquela pessoa? Ele se acha superior a todas as pessoas. Que lugar mais feio buscar poder do que na igreja? Eu nunca... Olha que eu tenho muito tempo de igreja, viu, Sônia? Como está feio esse negócio dentro de igreja hoje, de pessoas buscarem o poder dentro da igreja. Até tem uma... Não sei se alguém já viu na internet, tá lá no TikTok tem. Eu não lembro o nome da mulher, se é a dona Zoraide, que é a dona da igreja. Alguém já viu esse videozinho?
Ela é a dona da igreja. Ela retrata uma igreja católica, né? Mas ela fala, eu sou a dona da paróquia. Eu sou a dona da igreja. Então, ai, se você botar a mão no santo, ela fala, quem mandou botar a mão no santo? Quem mandou fazer isso? E eu falei, nossa, como tem dona Soraide dentro da igreja hoje, né? Todo mundo quer ser dono da igreja, né? Aí o sujeito não tem poder nem dentro de casa. Ah, eu vou ter poder então dentro da igreja agora. Ele não manda nem nos filhos, vai querer mandar na igreja. Então, é como está feio essa situação. Jesus disse assim, eu vim para servir e não para servir. Mas não serve, né? Se eu não tiver evidência, se eu não estiver lá em cima, se eu não estiver lá no topo, eu não quero nada disso. Eu quero ter poder na igreja. Se a igreja fosse a igreja de Deus, a igreja não é do pastor, a igreja não é do presbítero, a igreja não é do diácono, a igreja é de Deus. É a igreja dele, né? A igreja que começou lá em 1905. Cadê os irmãos de 1905? Tem alguém aqui? Um dos mais antigos morreu essa semana, lá o Petrônio de Matos Coutinho, com 103 anos, né? Já virou pó lá. Então, não tem mais ninguém. E a igreja continua. E assim foi passando. E daqui a alguns anos, vou colocar, tá baixo, hein? Daqui a 10 anos, quantos de nós vai estar aqui? Ah? Você já pensou nisso? Vamos pensar. Daqui a 10 anos, quantos de nós já não vamos, nós não vamos, né? É óbvio, todo ano nós perdemos gente. O trem com destino à eternidade passa todo ano. Está parando em tudo quanto tem estação aí. Uma hora é a nossa hora de embarcar. Recebeu o bilhete, não tem como fugir. Tem como fugir. Você vai mesmo, né? Parece aquela história de que a morte veio buscar o sujeito. O sujeito que vai fugir da morte. Era cabeludo, foi lá, raspou a careca, raspou a cabeça, ficou careca. Então agora a morte não me encontra, né? Aí foi, a morte veio, olhou, não viu o cara, né? Cadê o cara? Foi embora. Falou, pensa bem, eu vou voltar, eu não vou perder minha viagem. Vim aqui de lá, da eternidade, perder minha viagem. Vou levar aquele careca mesmo ali. Então não tem jeito de você fugir. Não tem jeito. Chegou o dia, não tem como fugir. Vai mesmo, né? Então, assim é. A fama, né? O poder, ele é passageiro, né? O poder é passageiro, né? Tantas pessoas aí que tinham poder, né? Olha lá o Hugo Chávez lá, né? Ponente, dono da Venezuela, dono do petróleo, e brigou com os Estados Unidos aí. Aí veio um câncer lá que detonou o homem em pouco tempo. O Nicolás Maduro lá, eu sou bom, foi lá numa noite, levaram ele de pijama e tudo. E quase levou ele a mulher, quase que leva a cama junto. Não teve nem tempo de ver nada. Tchum, foi tudo embora. Então, acabou rapidinho. Então o poder, ele acaba. Aqueles que buscam poder vão perder, porque ele acaba, né? Ele não é eterno, né? E aí, nós vamos fazer um joguinho agora, quase encerrando o joguinho dos 10. Vamos ver se você se lembra, né? A gente está falando de poder, tá? Dessas coisas todas. De fama. Você pode dar o nome dos 10 homens mais ricos do mundo? Quem consegue? Só lembro do Elon Musk lá, ué. Os outros 9 eu não lembro. Sabe? Quais são? Trump, Não, aí é poderoso, é político, né? Eu falando mais rico, grana. Eu falei do Elon Musk. Mas a gente não consegue dar o nome dos outros 9. Você vê que o dinheiro, a fama, ela é passageira? A gente nem lembra mais quem são eles, né? Sim. Você pode dar o nome dos 10 homens mais admirados do mundo? Admirados do mundo. Vivo? Olha a dificuldade. Você pode dar o nome dos 10 presidentes de empresas mais importantes do mundo? Mais uma vez, do Musk só, né? Então, a Coca-Cola não tem um dono só. A Coca-Cola é uma sociedade aberta, né? A SA, né?
poderosa. Você pode dar o nome dos 10 últimos vencedores do Prêmio Nobel? Você pode dar o nome dos 10 membros, 10 ministros do presidente Lula? 10 ministros do Lula. Está vendo como as coisas mais simples a gente não sabe? Agora vem uma pergunta que mais difícil ainda para a gente pensar. Olha isso aqui. Vamos ver se você consegue. Presta bem atenção nesse aqui, ó. Dê o nome dos seus 10 melhores amigos. Você consegue? Olha essa aqui então. Dê o nome de 10 membros da sua família que o amam. Que o amam, que te ama. Não, que eles te amam. Mas são 2 só, não são 10, né? Dê as 10 experiências mais memoráveis da sua vida. Você lembra de 10 experiências mais memoráveis da sua vida? Pegue, irmão. Agora vê essa aqui, ó. Dê o nome de 10 pessoas que você acha, que você tem certeza que vão comparecer no seu velório. Você tem certeza que aquelas 10 pessoas vão estar lá? Hã? Terra Branca? Isso é certeza. O coveiro. Vocês veem, por isso que a gente está colocando que, vamos relembrar? A fama, dinheiro, poder, são tudo passageiro. Permanece mesmo Cristo. É uma vida, é isso que realmente permanece nas nossas vidas, né? E é o que nós precisamos ser, né? Não leitores da palavra de Deus, mas praticantes da palavra. Se a gente ficasse apenas naquilo que Jesus falou, eu vim para que tenham vida. Não tem problema, todos nós temos. Mas ele diz, mais, tenham vida em abundância. Uma busca. Então que nessa manhã, a gente não esteja aqui buscando fama, nós estejamos buscando poder, não estejamos buscando bens materiais, mas que nós estejamos realmente, verdadeiramente, vida. E onde a gente encontra isso? Só em Jesus. Só em Jesus. E essa pequena meditação possa nos fazer chegar na nossa casa, passarmos o dia olhando para as nossas atitudes, fazendo alguns concertos que são necessários, né, dentro do nosso coração. Atualmente, temos as nossas áreas dadas. Deus, nós viermos para amanhã, estará apto para herdarmos nossa vida, ter uma vida relevante. Não por aquilo que nós temos, não aquilo que nós somos, por aquilo que adquirimos, é a vida eterna. Por maravilhoso. Vem terminar com uma oração, então, nesse instante. Kélia, ora pra gente.